Fala, meu lindo! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus sobre você. Você vai viver o seu propósito. Dave, eu entrei no vídeo por conta desse título. Então eu quero que você saiba, você vai viver o seu propósito, a não ser que você não queira. Eu tenho algo para contar para você. Porque você vai precisar entender que a maioria das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não temos um propósito de Deus sobre nós, é porque não temos coragem de viver o que Deus derramou sobre nós. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, curte, rapidinho curte, ativa o sininho. Vocês filmaram o povo do sininho? Tem que filmar o povo do sininho. Aqui tem até a câmera Homem-Aranha passando no teto. Chique, né? Irmãos, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. Nós deve estar faltando o quê? Vamos estar em janeiro ainda? Uns 500 mil, irmão, muita gente. Quando eu olho, Senhor. Mas ainda bem que um ano vai ser sobrenatural. Então vamos alcançar. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos para a mensagem. André, você acha que a gente chega nos 10 milhões esse ano? Chega. Você acha que você casa esse ano? 24. Amora, né? Tá bom. Eu quero ver. Eu vou estar no teu casamento. Isso é... Se você não me convidar, eu vou, né? Só que eu vou anunciar na internet o endereço daí. Olha, o André trabalha comigo há quase 10 anos. 2015, então 9 anos vai fazer. Quando eu conheci o André, ele era um garotinho de 13 anos. 14, reprovou no colégio. O pai dele falou: não vai viajar mais com o Dave não. Tonto, ficou 2 anos sem viajar. Aí passou no colégio, voltamos a viajar e nunca mais deixei ele. Ele é o nosso tecladista oficial da série há 5 anos. E é um menino que eu amo. Eu te amo, André. É meu irmão. O amor tem que fazer barulho. Ei, agora não é sobre amor mais. Agora é sobre propósito. E isso, irmão, tira o sono de geral. Porque eu não descubro o propósito de Deus na minha vida. Porque comigo nada acontece, ó céu, ó vida, ó azar. Não é verdade? Porque Deus não me gosta, não me dá like. Porque a gente pensa que viver o propósito é ficar famoso. Porque a gente que pensa que viver o propósito é ficar rico. É porque a gente não entendeu ainda exatamente o que é esse propósito ou essa razão. Vamos para a palavra. O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Ai, meu Deus. Ai, achei. Obrigado, Jesus. Quase morri do coração, eu deixei tão marcadinho. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 25, verso 14, diz o seguinte: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E ele deu 5 talentos, a outro 2,
ao outro 1, e foi viajar. Então o que recebeu 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. O que recebeu 2 fez da mesma forma, fez mais 2 talentos. E o que recebeu 1 enterrou. Bom, simples. Essa passagem bíblica, ela tem a ver com o final das coisas. Tem a ver com ser arrebatado. Tem a ver como estar preparado para a vinda de Jesus. Então ele te leva para um outro lugar, biblicamente falando, que vai trazer o temor da vinda, sabe? Essa expectativa. Só que algo chamou atenção. No dia que eu li esse livro, esse texto bíblico, de maneira não despretensiosa, mas como quando você, naquele momento seu do devocional. E aí eu comecei a observar uma coisa. A Bíblia, ela conta essa história, e a parábola é uma forma de ensinar um valor, um princípio. E aqui o princípio é sobre o servo. Mas o que eu fiquei interessado é sobre o princípio que o dono dos talentos se utiliza. Olha que interessante. A Bíblia diz que o que ele dá 5 deu por conta das suas habilidades. A Bíblia diz: Deus deu, o dono dos talentos deu segundo as suas habilidades. Então, o que ele deu 5 é que havia habilidades a mais para receber 5. Só que veja, o que recebe 5 multiplica, e multiplica por 2, faz 10. O que recebe 2 multiplica por 2, faz 2, faz 4. E o que recebe 1 não multiplica. E o que ele faz é interessante. A Bíblia diz que ele enterra o talento. E isso de enterrar o talento, ele começa a trazer a gente para outro enterrar e o outro tipo de talento. Talento aqui é o bem, mas aqui eu tenho o talento. Entendeu? Então veja, a Bíblia diz que ele enterra o talento. O dono dos bens voltam. O que multiplicou, recebe o dobro. O que multiplicou, recebe o dobro. E o que escondeu, é tirado dele. Então veja que o dono dos talentos privilegia quem multiplica o que ele recebe. E na contrapartida, tira de quem não faz nada. Tá. Eu vou melhorar a explicação. Veja, você hoje aqui, ouvindo essa palavra, ou na sua casa, e a ânsia sua é viver o propósito de Deus para você. Mas sabe qual que é a parada mais absurda de tudo? É que o propósito de Deus com você já está dentro de você e com você há muito tempo. Peraí, quem aqui fala bem? Fala bem, se expressa bem. Quem se expressa bem? Então eu vou te falar uma parada muito maneira. Você tem um talento, Deus te deu. Qual que é o teu propósito? Use para a glória de Deus. David, então eu vou ter que pregar? Não, lindo. Com a palavra você pode fazer outras milhares de coisas. Você pode ser um excelente advogado, justo, honesto. Você pode ser um bom médico. Você pode ser um monte de coisa que vai depender de uma boa oratória. Mas lindo, o propósito é que você use o seu talento para a glória dele. Ele já deu. Sabe qual que é o problema? É que a gente pensa que o propósito é aquilo que a gente não tem, que Deus vai ter que dar para nós. Então a gente acha bonito. Irmão, eu sei o que eu estou falando. Eu acho bonito algumas coisas que eu sei que eu nunca vou conseguir viver. Eu acho a coisa mais linda do mundo médico, irmão. Nossa, que chique. Eu acho chique. Eu acho que é a profissão mais chique que tem no mundo. É lindo, porque médico chega, todo mundo fala assim: eita.
mede a pressão, aquela coisa toda, né? Se passar mal, você não chama o pastor primeiro, você liga pro médico, não é verdade? Entendeu? A gente vai embora. Eu não sou nem pastor, eu sou evangelista, e eu sou esquecido ainda mais da agenda. Irmão, quando chega alguém que é médico, todo mundo ele faz assim, é médico. Ninguém perguntou, mas cardiologista. Porque o que a gente valoriza, a gente acha maneiro. Agora olha só que interessante, Deus não me deu talento para isso não. Irmão, quando meu primeiro filho for nascer, eu fui ver o parto. Eu vi tanta coisa, irmão. Coisas que pensei que nunca mais desejaria ver novamente. Oh Deus, por que fiz isso? A médica entrou e falou, qual que é o nível da dor? De 0 a 10. A minha esposa falou 7, eu falei 9, porque eu estava pior do que ela. Irmão, eu me envolvo emocionalmente. Na época da faculdade de Direito, eu fui no necrotério e tinha um corpo de muito tempo que não era mais um ser humano assim, sabe? Não parecia mais um ser humano. E eu falei, não, eu quero achar humanidade nisso. Aí baixei na altura da orelha do corpo e vi uns pelinhos. Aí eu pensei, aqui já foi passado um cotonete que ele passou, era um ser humano. A lágrima começou a correr. O pessoal falou, pode sair, querido. O formal já está dando resultado no teu olho, está caindo lágrima aí. Não, irmão, eu me envolvi emocionalmente. Irmão, eu sou embaixador de um hospital. Irmão, eu não posso ir lá, porque eu quero colocar todo mundo na frente. O protocolo vai, irmão, chorou, vai para frente. Vai ter uma cirurgia do coração, ele está desmaiado, faz daqui, resolve. Porque eu não tenho esse talento. Agora, acho lindo? Sim. Agora, tem como Deus me usar nessa área? Claro que não. Porque se Deus não me deu esse talento, Ele nunca vai exigir que eu faça aquilo que antes Ele não colocou dentro de mim. Lindo, Deus só vai requerer de você aquilo que Ele te entregou. A questão é, o que você tem feito com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos? Porque talvez você enterrou. E sabe qual que é o problema? É que Deus não vai tirar de você, mas vai dar para outro muito mais, e poderia estar acontecendo na sua vida. A nossa maior questão não é a ausência de propósito, é de coragem para viver. Sabe por quê? Porque quando Deus fala conosco sobre o que vamos viver, o nosso maior problema é colocar todos os obstáculos possíveis. Veja, quando Deus falava comigo quando eu era criança, Deus falava sobre isso aqui. Eu não sabia que seria assim, óbvio. Mas eu sou de Joinville, uma cidade de 600 mil habitantes. Se eu falasse para toda a minha cidade, toda, sentadinha na cidade, 600 mil. Hoje são 40 milhões de pessoas. Mas estava lá em Joinville. Por que isso aconteceu? Porque quando o Senhor entregou o talento, mudou meu coraçãozinho, eu comecei a falar. Porque se isso foi o que Deus me deu, eu vou usar para aquilo que Ele me chamou. E Ele me chamou para isso aqui. A questão não é fácil, porque a gente tem 1 milhão de contras, muito mais do que prós. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Moisés. Observa comigo a história dele. Deus chamou ele para liderar o povo na saída do Egito em direção à terra prometida. Fala comigo, é uma coisa. Ele chamou Moisés para liderar. Vamos de novo? Ele chamou Moisés para liderar. Quando Deus chama Moisés, ele disse para Deus: Moisés, Senhor, eu não vou conseguir. Eles não vão me respeitar. Faraó não vai me respeitar. Aí Deus mostra os sinais para ele. Coloca a mão, sai leprosa. A vara vira uma serpente, sabe? Você tem que ler para ver. Mas o mais maneiro vai seguindo. Ele diz: Senhor, eu não posso, eles não vão me respeitar. Aí Deus falou: não, você vai fazer isso aqui e eles vão te respeitar sim. E aí ele vê os sinais são incríveis. Mas aí ele diz um negócio para Deus. Ele diz: Senhor, mas eu não sei
falar. Me parece que nós estamos o tempo inteiro dizendo para Deus que o talento que Ele entregou nas nossas mãos não nos é suficiente para glorificar o nome dEle nessa terra. O que me parece é que nós estamos olhando para um Deus que deu coisas incríveis para nós, habilidades, sabedoria, capacidade, e nós estamos dizendo para Ele: Deus, não é suficiente, porque eu não sei falar. Sabe, eu acho maneiro, porque se eu fosse Deus, eu ia pegar o Moisés, eu ia encorajar ele em amor. Eu ia falar assim: querido, você acha que quando eu te peguei na minha agenda, eu não sabia que você era gago? Você acha que isso é novidade para mim? Você acha que pegou eu de surpresa? Mas eu não te chamei para falar, eu te chamei para... Aí, eu sei o que você está pensando, mas para liderar precisa falar bem. Você pensou isso, sim ou não? Claro, nós somos seres humanos. Não, Senhor, mas para liderar eu vou precisar falar, e eu não sei falar. Aí Deus diz: ô Moisés, qual que é o nome do teu irmão? Arão. E o Arão fala bem? Fala. Então, lindo, fala gaguejando para ele, que ele fala limpo e claro para o povo. Mas o teu projeto, o meu propósito contigo não vai parar por conta da tua incapacidade. Aonde te faltar, eu vou colocar pessoas para gerar o suporte para que a missão continue. E é assim que a banda toca. Lindo, eu sei falar, mas ligar uma câmera dessa aqui, nem a pau. Eu não entendo nada, irmão. O Nick, que trabalha com a gente, trabalha mais de 10 anos. Ele mais de 10 anos. Irmão, ele entende de tudo. A lente, o vídeo. Hoje ele mandou para mim: estou gravando com uma lente de 500 mil reais, me dá de presente de Natal. Eu falei: nossa. Até o Papai Noel ficaria escandalizado com um pedido desse. Irmão, ele entende tudo. Ou seja, eu sei gravar, sei falar, mas ligar a câmera, eu preciso dele. Eu falo bem, mas eu amo um tecladinho no fundo para gerar ambiência, para fechar os ruídos. André, toca como você acha que eu tocaria. Eu vou falar como eu acho que você falaria. É que é aqui que mora o segredo. O que Deus deu para mim coopera para aquilo que Deus deu para o André. O que Deus colocou nas minhas mãos coopera para aquilo que você está vivendo agora. O que Deus deu para o Nick coopera na vida de milhares de pessoas. Ou seja, lindo, não observe o que te falta, observe aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, que quem for contribuir para o propósito vai aparecer. Aleluia. Lindo, por isso que as amizades, quando advêm do Senhor, elas têm uma característica simples e que se replica. Quer ver? Eu vou dizer de novo. Quando uma amizade vem do Senhor Jesus, não do network que a gente foi atrás, não do interesse que a gente achou que era melhor, mas quando vem de Jesus, a amizade tem uma característica muito poderosa. Aonde é o teu ponto fraco, normalmente é o ponto fraco de quem Deus, ponto forte de quem Deus colocou para caminhar com você, entendeu? Normalmente aonde é o teu ponto fraco é o ponto forte de quem Deus colocou para caminhar junto com você. E por que isso? Para que o propósito dele aconteça a partir do seu, e para que o seu aconteça a partir do dele, porque isso é a palavra, isso é Jesus dizendo: o que te falta eu coloco alguém que te sobra. Irmão, isso é o
o casamento. O que eu não tenho, Paulinha, sobra nela, mas o que ela não tem também sobra em mim. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e o nome dele é glorificado no final. Lindo, Deus quer que você viva o propósito dele na sua vida, e não é porque você vai ficar rico, vai ficar famoso ou conhecido, não. O propósito de Deus acontecendo na sua vida, o nome dele vai ser glorificado e vai chegar ainda mais longe, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com quem usa a gente. O talento é dele, transitório nas nossas mãos. O que Deus te deu, use para a glória dele. Se você fala bem, fale bem para a glória dele. Se você escreve bem, escreva bem para a glória dele. Se você faz algo que ninguém sabe fazer, faça. O café é bom, faz para a glória de Deus. Olha, eu tenho irmã do café bom. Cachorro quente é bom, faz para a glória de Deus. É porque a gente fica pensando a vida toda que vai ter que ter uma visibilidade para a gente poder chamar de propósito. Lindo, tem uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, que vai para frente do metrô servir café, e o café dela é uma delícia, e ela está cheia do Espírito Santo. Ela está feliz com a vida dela, ela está feliz com o café que ela fez. Então quando ela entrega o café, ela não entrega o café assim, pega. Ela entrega o café assim: Deus abençoe, um bom dia para você, que seu dia seja extraordinário. Aí a pessoa pega o café e ela sai daquele lugar assim: gente, e eu reclamando do meu ônibus, ela está aqui desde 3 e pouco da madruga, esperando para me servir o café. Mas propósito é aquilo que te dá felicidade para viver e fazer, quando você usa o talento que Deus já colocou dentro de você. E aí não tem tamanho, não tem mérito, se é para a glória de Deus e você está fazendo, glória a Deus. E aí muda o jogo, muda tudo. Oh meu Deus. A missão para você é: entre no seu guarda-roupa da alma, abra todas as gavetinhas que estão lá e procure projetos que Deus colocou na sua vida e que você escondeu numa gaveta para não viver, porque não tinha coragem, porque não acreditava que Deus poderia fazer através de você. Pegue a gavetinha, abra, tire o que foi enterrado, o que foi escondido, e trate de multiplicar antes que ele chegue. Sabe qual que é o gostoso de viver o propósito de Deus sobre a nossa vida? Sabe o que é? Vou ser claro. O mais maravilhoso de se viver o propósito de Deus na nossa história é quando o que a gente faz transborda na vida do outro. O propósito nunca é genuíno se o fim termina em si próprio. Agora, quando o que você faz muda a vida de alguém, transforma a vida de uma pessoa, leva paz, alegria, sorriso, contentamento, de alguma forma, de algum jeito, se o que você faz para a glória de Deus transborda, chame isso de propósito divino. Nada melhor na vida do ser humano quando aquilo que a gente faz reverbera na vida do outro. Isso é o que a gente chama de transbordar. Sabe, quando a panela esquenta a água e a água começa a fugir para fora e molha tudo que está em volta, só tem uma forma de você fazer parar: tampa. Mas no nosso caso, só tem uma forma de fazer sair mais água: aumenta o fogo. Eu vou ser claro com você, meu lindo: quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, quanto mais vida com Deus, quanto mais chama acesa na presença dele você nutrir, mais água vai sair para fora, mais você vai transbordar na vida do outro, mais transformações vão acontecer a partir de você. E não importa em qual área da vida você esteja, se você aliar o talento que Deus te deu ao chamado para glorificar o nome dele que você tem, junte isso e chame de propósito. E em nome de Jesus, você vai viver o seu propósito.
E vai ter um dia que você vai olhar no espelho e vai dizer: Jesus, é grande demais para mim. Eu não vou dar conta. É desafiador demais. E é nesse dia que o Senhor te responde: e foi por isso que eu te escolhi, para que a glória não seja sua, mas seja minha. Sabe o que eu mais amo? É porque não encontrei até hoje o motivo para Deus fazer o que está fazendo na nossa vida. Então, todos os dias que o Senhor usa, eu volto para casa dizendo: só Jesus para fazer. Aí Jesus diz: enquanto for assim, eu continuo. Enquanto você multiplicar, eu te dou mais. Enquanto você transbordar, eu aumento a chama para que cresça, multiplique em meu nome. Amém. É Jesus. Lindo. Você vai viver o melhor ano da sua vida. Você vai ter mudanças radicais, mas algo maravilhoso que você precisa chegar no final de 24 para 25 é dizer: eu estou tão feliz porque estou vivendo os melhores dias da minha vida. E aí alguém vai dizer: ficou rico? Não, não, não. Até quero. Se der, deu. Mas descobri a razão pelo qual Jesus me enviou para essa terra. Você crê nisso? Deus, em nome de Jesus, se cremos, isso viveremos. Se declaramos, cremos que há poder na palavra e há poder no teu nome, Jesus. Então, Senhor, abre os nossos olhos, nos faz ver nas gavetinhas fechadas aonde estão os projetos que enterramos por falta de coragem, porque esse ano, Jesus, não vai ser como o outro. Esse ano vamos fazer tudo e viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.